Dessa rodada 31 do Campeonato Brasileiro, reta final do Brasileirão, o Flamengo levou uma virada do Santos, 2-1 em Brasília. Rapaz, que rodada! E o Santos respira fora da zona do rebaixamento, abre uma boa distância. A gente vai falar muito com o Fábio Luciano, com o André Kfouri, também sobre a vitória do Grêmio em Curitiba, 2-1 também no Couto Pereira contra o Coxa. Vamos começar com o Flamengo e Santos. Fábio Luciano, vamos lá. O que aconteceu em Brasília? A expulsão do Gerson teve um peso, mas o Santos, para quem viu aquele Santos perder de 7-1 para o Internacional, viu o Santos jogando direitinho hoje, né? Boa noite. Né? É isso, Edu. Boa noite a você, boa noite, André, boa noite a todos. Um jogo que interessava, né, muito para a parte de cima da tabela, ali briga por Libertadores, na parte de baixo também, com o Santos vivendo nessa situação. E, assim, o Santos que surpreendeu no início do jogo, Edu, a gente vai falar muito sobre, né, a partir dos 90 minutos, mas o Santos marcou um pouquinho à frente o Flamengo, conseguiu, antes dos 15 minutos, criar algumas chances de gol ali com uma marcação sob pressão. Depois o Flamengo conseguiu ter um controle do jogo, enfim, pela qualidade técnica dos jogadores, um poder maior de meio campo, enfim, consegue fazer o seu gol e ali manter uma vantagem, né? Trazer o torcedor também para o lado, mas uma vitória que faz muito bem ao Santos, assim, que aumenta essa distância com relação à zona de rebaixamento. O Santos que veio de uma derrota impactante contra o Internacional, mas que fez um bom jogo, por exemplo, contra o Corinthians, conseguiu competir pelo menos em algum momento, teve no João Paulo a sua melhor atuação. E o Flamengo que, como o Tite falou, assim, os jogadores, né, se o Flamengo tinha algum sonho de brigar pelo título, o YouTube Music é um app. Isso acabou sendo deixado para trás, agora se afasta até um pouquinho mais ali da zona de Libertadores, né? O Flamengo cai na tabela, então é algo que vai ter um impacto na Gávea negativo. E com relação ao Santos, uma vitória que traz uma calma, né, e uma confiança para a sequência da competição. Bom, o Flamengo nesse momento é o 6º colocado, né? Para nos 50 pontos. André, é isso, agora a briga do Flamengo parece mesmo ser por Libertadores no ano que vem, né? Tentar chegar no G4. Mas decepcionou o Flamengo nesta quarta-feira? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite, Fábio. Uma ótima noite a todos. A partida do Flamengo é decepcionante do ponto de vista técnico. Muito vai se falar, evidentemente, que o Flamengo jogou boa parte do jogo de hoje contra o Santos com um jogador a menos. Talvez alguém questione a expulsão do Gerson por talvez excesso de rigor do árbitro. A minha opinião, já posso oferecer desde já, foi corretamente expulso. Achei que assim, braço na cara, não tem muita discussão. Foi o cotovelo, né, que atingiu. Isso, e ele foi corretamente expulso. O Tite não soube reconstruir o Flamengo no sentido de torná-lo competitivo mesmo com um homem a mais, não era uma proposta fácil. Se o Santos tivesse sido, como foi no primeiro tempo contra o Corinthians, no domingo em Itaquera, uma equipe muito amedrontada e receosa no segundo tempo, o Santos deu um passo à frente e jogou com o Corinthians, né? Hoje, contra o Flamengo, o Santos jogou o tempo todo, em especial depois que ficou com um homem a mais, com o jogo empatado em 1-1, o Santos entendeu que era a noite para fazer talvez um resultado que lhe permitisse olhar para a tabela de classificação pela primeira vez em algum tempo, que é o que vai acontecer hoje à noite, e falar, olha, temos como realmente nos manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse aspecto, a recuperação do Santos, depois de ter sido humilhado, que eu acho que não é uma palavra forte para classificar o que aconteceu no Beira-Rio, é notável, porque o Santos tem uma partida em casa logo depois, vence. E aí tem 2 jogos contra Corinthians e Flamengo. Não perde em Itaquera, independentemente de você ter achado que se foi pênalti ou não foi. Também independentemente desse pênalti ter sido marcado nos minutos finais também. Isso. E vence o Flamengo de virada hoje, merecidamente. Nada foi entregue ao Santos pelo Flamengo ou pela arbitragem ou por quem quer que seja na noite de hoje. O Santos competiu, o Santos teve coragem. O Santos soube empatar o jogo e venceu com um gol que, se o Santos realmente conseguir se manter na Série A, vai ser lembrado para sempre, o gol do Joaquim no segundo tempo, no final do jogo já. É um gol que a gente vai poder conversar se houve ou não houve colaboração do Rossi, goleiro do Flamengo. Mas a partida que o Santos fez em termos de compostura e em termos de coragem para jogar, para enfrentar um adversário superior tecnicamente, é digna de aplausos. O Santos foi muito bem na noite de hoje. Ou a gente não pode dizer isso do Flamengo, especialmente em relação ao final do jogo. Nervos muito exagerados,
Bruno Henrique expulso, depois de ter sido entortado pelo Soteldo numa jogada de habilidade do jogador do Santos, perde a cabeça, peita o árbitro, leva cartão vermelho, garrafa caindo no campo do Mané Garrincha, um espetáculo feio por parte da torcida que lá esteve e também por parte de alguns jogadores do Flamengo nesse final da derrota para o Santos. Falar em espetáculo feio, o gramado também não estava nada bom, né? Péssimo. Sim, porque parece que teve um show, né? Na véspera, eles tiveram que refazer, né? Trocar alguns setores do gramado, desculpa, para que o jogo tivesse, né, que os times tivessem o mínimo de condição para jogo. Mas isso não justifica. Mas não, assim, não é para acontecer, né, Edu? Um jogo desse tamanho, com a importância que tem para os dois times, né? Você ter um gramado ruim, mas também é um gramado ruim para os dois lados, né? Porque o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo tem uma qualidade técnica melhor do que o Santos, com relação aos jogadores, mas o Santos é um time que gosta da bola também. O Santos tem muitos problemas defensivos, de recomposição, isso foi mostrado em muitos jogos, mas a gente sabe que com o Soteldo, né, o Marcos Leonardo, por exemplo, que não jogou hoje, o Mendonça que entrou no segundo tempo, enfim, são jogadores que gostam de ter a bola também, que usam do drible, né, a condução de bola mais próximo dos pés, enfim, não dá para o Flamengo, né, colocar na conta essa derrota, o estado do gramado, e o Flamengo vai ter que entender os seus erros também. A gente vai falar um pouquinho também, né, Edu? Porque assim, se o Marcelo foi muito feliz na montagem do time, né, nas substituições que fez, a gente tem talvez alguns questionamentos com relação ao Tite, né? Porque a entrada do Rodrigo... Uma atenção um pouco o Pedro. O Pedro, ele faz um gol. O Pedro não fazia gols há muito tempo com a bola rolando, né? Então ele tem uma participação no gol do Flamengo. Oportunismo, né? Uma raspada ali no primeiro pau e o Pedro está bem posicionado para fazer o gol. Então a gente imagina assim, com o gol, o Pedro vai retomar a confiança. E aí ele sai no intervalo para a entrada do Gabigol. O Tite, ele opta em fazer 3 substituições logo no intervalo. E aí eu me pergunto se não faz parte de uma estratégia de manter todo mundo motivado, de dar minutagem para todo mundo. Não, Edu, pode ser que sim, mas o Flamengo tem outros objetivos, né, do que manter todo mundo motivado, né? E aí você agradar a todos. O Flamengo ainda sonhava com um título brasileiro, o Flamengo sonha com Libertadores, então a gente imagina que os melhores estarão em campo para conseguir o resultado. E uma das substituições que chamou a atenção, e aí o jogador não tem culpa nenhuma, é a entrada do Rodrigo Caio como meio-campista. No lugar do Arrascaeta. No lugar do Arrascaeta. Então, assim, eu já fui zagueiro, enfim, a gente sabe como é um zagueiro entrar em um jogo complicado como esse, depois de tanto tempo, e ainda mais em uma função que você não está acostumado a jogar. Eu não vou ser leviano de falar que o Rodrigo Caio não pode jogar ali, porque pode ser que ele esteja treinando no dia a dia, que o Tite esteja utilizando ele nessa função de meio campo, mas é algo que chama atenção para a gente que está de fora. Assim, você tirar o jogador de maior criação e poder de criação do Flamengo, que é o Arrascaeta, e aí a gente tem que entender se tem alguma questão física, mas aí entrar o Rodrigo Caio para fazer essa função de meio campo diante de um jogador que está tanto tempo parado. Então, algumas coisinhas que a gente acaba, né, pontuando para que o Flamengo não conseguisse o resultado positivo. Rapaziada, então esse aqui foi o nosso vídeo, né, aí a imprensa comentando, né, sobre esse péssimo resultado da equipe do Flamengo. O Flamengo que tomou uma virada para o Santos aí por 2-1, né, saiu na frente, gol do Pedro, depois tomou o empate, o Gerson foi expulso no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, né, começou aí, né, o desastre, onde o Flamengo acabou tomando uma virada para a equipe do Santos, né? Rapaziada, já comente aqui também a sua opinião, o que você achou desse jogo do Flamengo. Quem foi aquele jogador que se destacou, quem não se destacou, né? A entrada do Rodrigo Caio, depois de muito tempo, voltou a jogar, só que não na sua posição, né? Vale ressaltar, Rodrigo Caio entrou aí de meio de campo no lugar do Arrascaeta, né? Então, na minha opinião, não tem sentido nenhum Rodrigo Caio entrar, né, no meio de campo. Talvez fosse de volante, ainda daria um pouco mais de segurança, porque é um cara que ia marcar e a função dele é marcar, né? Mas passa aí distribuindo bola, fazer a função do Arrascaeta. Eu acho que o Tite mexeu mal nessa posição. Comente aqui também a sua opinião, né? O que você achou dessas mudanças do Tite. A entrada do Gabigol entrou, não mudou muita coisa, né? Não consegue jogar futebol. E o Flamengo, o Tite, principalmente, tem que ver essa questão. O negócio de, vou dar minutagem a jogadores. Tem que primeiro focar, né, nos que estão jogando já de primeira. Se o time tá bem, né, se dá para segurar, não tem que fazer essas mudanças, né? Não tem que fazer essas mudanças, porque o Flamengo precisa vencer, precisa pontuar para poder se classificar direto para a Libertadores, né? Então, o Flamengo tá se complicando. Vou passar aqui a tabela do Brasileirão para vocês, como ficou atualizada aí depois da rodada desta quarta-feira. Então, pessoal, ficou dessa seguinte maneira, né? Depois das rodadas todas, o Botafogo lidera ainda com 30 jogos,
59 pontos. Botafogo ontem abriu 3-0 na equipe do Palmeiras, tomou 3-1, depois 3-2, 3-3 e no final, no último lance, pipocou aí, né, e entregou a paçoca. 4-3 para a equipe do Palmeiras, que diminuiu demais aí. Caiu para 3 pontos e o Botafogo com um jogo a menos que não dá para garantir que é 3 pontos. É contra o Fortaleza na Arena Castelão, então um Fortaleza muito forte que está em 9º colocado, né? O Palmeiras venceu, o Grêmio venceu, o Atlético Mineiro venceu, Red Bull Bragantino 2 jogos a menos ainda vai jogar. E o Flamengo segue aqui em 6º colocado com 50 pontos, o Atlético Paranaense perdeu 49, Fluminense, Fortaleza, né? Então, essa aqui é a parte de cima da tabela. E o Flamengo, né, não pontuando aí já algumas rodadas, né? 2 rodadas consecutivas que o Flamengo vem perdendo, perdeu para o Grêmio e perdeu agora para a equipe do Santos, né? Então, em 5 jogos, o Flamengo somou apenas 7 pontos, né? De 15 possíveis. Então, esse aqui foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações e até os próximos vídeos.